Boa noite a todos. Boa noite, Renato, aos membros da mesa. Voltando aqui depois de um bom tempo, né? Bom, antes de mais nada, Renato, queria fazer algumas considerações aqui que eu acho que são relevantes. Eu acho que uma iniciativa de debate é sempre importante, mas eu acho que ela está começando, tal como já se deu em outras ocasiões, de trás para frente, de um texto consolidado. O sócio não teve a participação, pelo menos que eu tenha conhecimento, de apresentação prévia de emendas. Isso suprime a participação efetiva, principalmente quando a gente tem uma consolidação do Conselho Deliberativo que não, em virtude das nuances jurídicas do processo judicial do Vasco, a gente não contempla aqui uma boa parte de representatividade do quadro social em si. Então, acho que seria importante o sócio ter participado com proposta de emendas, como se deu na comissão anterior, antes da consolidação, porque o que está sendo apresentado aqui é um texto consolidado e a gente tentando, em cima da hora, fazer um debate. Um debate de um texto de 107 laudas, que não é fácil para ninguém fazer uma análise num curto espaço de tempo, a gente jamais vai ter condições aqui, efetivamente, de esgotar. Então, essa é uma crítica aqui, que eu queria deixar registrado, porque não está sendo assegurada, como parece que está, a participação efetiva do sócio. Um elogio agora, depois da crítica, é que boa parte do texto aqui traz propostas do texto anterior, como a anistia, a proibição de confissão de dívida. Essa questão da anistia no último ano do mandato teve realmente essa preocupação de não beneficiar o próprio quem anistiou. Então, isso tudo foi quem viveu o processo do Vasco, tanto de um lado quanto de outro, sabe como essas coisas são caras ao processo eleitoral do Vasco. Agora, não dá para a gente, a pretexto de querer resolver tudo, implementar uma reforma no último ano de mandato, e isso foi um argumento que se utilizou em relação à outra, e aplicá-lo imediatamente. Primeiro, que é um estatuto, uma proposta de estatuto com muitas punições que restringe. E me chama a atenção que a gente está discutindo a perenidade da associação. Não vou entrar aqui sobre os aspectos. A SAF foi aprovada e agora a gente precisa buscar soluções de perenidade da associação. E muitas delas passam pela geração de receitas. Quando você traz uma proposta restritiva ou ampliando punição e ampliando, inclusive, taxa de admissão, mensalidade especificamente falando, você acaba restringindo. Em contrapartida, o clube não oferece mais nada ao Vasco, ao seu associado hoje. Então, perdeu o futebol, perdeu o atrativo, e você aumenta a mensalidade e faz uma proposta com mais caráter punitivista. Me parece que você está querendo afastar o associado. Essa é a sensação que eu fico ao ler essa proposta. Então, gostaria de fazer esse registro aqui. Vou avançar agora algumas questões muito rápidas que eu acho importante. Por exemplo, a proposta de estatuto está trazendo uma ideia de recadastramento perene. Todo ano tem que ser feito o recadastramento, pelo menos é o que a sensação que eu fiquei lendo o texto. E aí, pasme, todo ano, eu acho assim, é incompatível. É óbvio que você precisa atualizar cadastro, precisa, mas tem que ter um hiato de tempo para isso. Porque senão o recadastramento ele passa a ser utilizado com fins eleitorais, principalmente quando ele traz aqui uma penalidade de cancelamento do título de sócio proprietário. Me desculpe, isso é inconcebível. A pessoa que não se recadastrar, perder o título de sócio proprietário, é inconcebível e isso vai gerar ações indenizatórias contra o clube. Por quê? Ele, quando faz a sua adesão, ele compra um título de propriedade da associação. Ele é proprietário de cota parte da associação. A não ser que ele pratique
penalidades específicas de exclusão da associação e que ainda assim ele tem o direito de transferir aquela propriedade para um terceiro, não faz sentido que pelo mero não recadastramento num prazo determinado, ele perca a sua propriedade, sem que o clube indenize. E aí a gente vai ter o quê? Cancelou o título sócio-proprietário, o proprietário vai à justiça, ganha indenização com juros e correção. Isso me parece que a gente está inviabilizando, criando um passivo para o clube. Então, esse é o primeiro ponto aqui, e me parece, inclusive, hein, Renato, que há contradição, que você vê no artigo 30, parágrafo 4º, que ele diz que o sócio que foi eliminado, que tenha lá cadeira cativa, se ele não transferir no prazo, o clube pode reaver, reparando o preço da cativa, que ele pagou lá atrás. É a mesma lógica no título de propriedade. Então, me parece existir uma contradição no texto. Cito aqui também, o Renato, benfeitor remido, que é a categoria atual, está sendo tratado como proprietário benfeitor, justamente pelaquela discussão de transmissão de remissão. A meu sentir, tem uma contradição aqui. Remissão, de fato, não se transfere. Mas, no artigo 35, parágrafo 1º, ele fala: o proprietário benfeitor é isento de mensalidade. Então, se a remissão, você vai ter proprietários benfeitores transferidos. Então, não é todo benfeitor proprietário benfeitor, que é isento. Isso precisa ser regulado. Isso precisa ser regulado, porque senão você vai ter uma contradição no texto. Artigo 35, parágrafo 6, indexador como salário mínimo. Eu não vou entrar aqui na questão da inconstitucionalidade, que eu acho que é um tema de entidade privada, eu acho que dá para autorregular. Mas o que se está propondo aqui, eu volto no que eu falei no início. Aumento de mensalidade. 8% do salário mínimo hoje vai para 105,60. Eu não estou dizendo que não há defasagem na mensalidade. Há defasagem. Agora, você, no primeiro momento que você esvazia a associação com o seu futebol, que você não tem incentivos, que você não tem novos benefícios associados, você vai propor imediatamente um aumento de mensalidade? Você tirou parte principal do produto que o associado tinha, que era o futebol. Esvaziou. E qual a contrapartida que você entrega? Então, me parece, mais uma vez, um desincentivo. E uma das receitas principais para a manutenção da associação vem do quadro social. Então, me parece que aqui é um tiro pela culatra. Bom, em relação à questão de compliance, me chamou a atenção, e aí, data máxima vênia, eu vejo uma grande contradição, né? Porque você fala em comissão de ética, de compliance, vinculada à indicação do gestor. O gestor indica membro e ela está vinculada funcionalmente ao presidente do clube. Me desculpe. Há um conflito. O sujeito ele não pode ser independente se eu mesmo indico. Há um conflito muito claro nisso. Ou se propõe uma comissão sendo eleita no Conselho Deliberativo, ou não. O presidente do clube não pode. E ter essa expressão no artigo 44, a unidade de compliance vinculada funcionalmente ao presidente do clube. É incoerente, é incompatível. Mesmo disso, eu digo em relação ao artigo 47 da Comissão de Ética. Ela também está vinculada ao presidente do clube. Uma dúvida que ficou, Renato, artigo 48. Por que 2 anos após o mandato de presidente que inicia o mandato dessas comissões? Não tem clareza, não consegui pegar o racional dessa norma. Tá, mas por que 2 anos? Porque você vai ter uma comissão de compliance e ética para fazer a fiscalização dos atos ali, e ela adentra num outro mandato.
numa nova composição de conselho. Aqueles membros já não serão conselheiros, eles deveriam ser conselheiros para ser membros da comissão. Eu não entendi muito esse hiato, acho que é um hiato muito longo. A questão do... Tá. Bom, artigo 50 aqui... Não, isso acho que é menor. Artigo 95, inciso 3, a linha B. Excluíram a possibilidade do presidente do clube convocar a Assembleia Geral. Qual o motivo? Porque todos os demais poderes, presidentes de poderes, podem convocar a Assembleia Geral e outro não. E aqui me chama a atenção uma outra questão, que é a condicionante do aumento de capital do clube em sociedades, mediante autorização da AGE. A redução eu entendo perfeitamente. Mas o aumento, a gente tem que lembrar que a gente tem um contrato em vigor da SAF hoje. E, salvo engano, pelo menos eu não conheço, eu não posso dizer nada sobre a SAF, porque não li nada. Tenho críticas ao processo, que não vou adentrá-las aqui, mas você tem, salvo engano, previsão no contrato de, se não houver o aporte, se não houver a questão do cumprimento por parte do majoritário, daquele preço, daquele capital, 120 milhões, vamos dizer, reverter e retornar como capital do clube. Vai ter que submeter isso à Assembleia? Não. Me parece que não, porque é uma decorrência natural de um contrato já pré-aprovado pela própria Assembleia. Então, isso precisa ser dirimido. Tá, para finalizar, Renato, parágrafo 5º, sistema de recolhimento de votos único, não me parece compatível com o sistema de modalidade híbrida. Não se você estabelecer a pessoa, o sócio, tendo que se cadastrar e tendo que votar na mesma máquina, pré-cadastro. Eu acho que você pode ter um sistema único, mas você tem que garantir que o sócio, independentemente de pré-cadastro, tenha o direito de exercício. E de voto. Só para finalizar, e agora, a questão da lista. Tem a obrigação de publicação da lista mensal, que já vinha na proposta anterior, ou trimestral, mas ela não está clara a forma de se publicar. Hoje, a administração, que não publica nada, atualmente, publicava até pouco tempo atrás só o primeiro nome e nenhuma outra informação, a não ser 1 ou 2, 3 dígitos da matrícula. Você acompanha o processo eleitoral. Você sabe que isso é perfeitamente ininteligível para acompanhamento e fiscalização de uma lista séria. Então, é preciso regular uma forma de maior transparência nessa lista. Inclusive, quando fala no fornecimento da lista para as chapas, fala em fornecimento assegurando dados para a campanha, e-mail, telefone. Olha, a chapa ela tem a lista para fazer campanha, é verdade, mas ela tem a lista também para exercer o controle fiscalizatório. E aí você precisa assegurar a questão de CPF ou informações minimamente que você identifique. O Renato é o Renato, o Evanil é o Evanil, o Eduardo é o Eduardo. Você precisa ter isso num processo eleitoral muito claro. E o artigo 217, Renato, não ficou muito claro, que você falou aqui que não seria aplicado a junta permanente já nesse processo eleitoral. O artigo 217 diz o oposto. Diz que vai ser aplicado, que está na disposição transitória, mediante indicação do presidente do Conselho Deliberativo de 3 membros, pelo menos é a leitura que eu estou entendendo. E, por fim, buscando aí tentar evitar ao máximo o processo eleitoral, a judicialização do processo eleitoral, acho que não dá para você aplicar um estatuto, principalmente aprovado agora às vésperas da eleição, se não houver consenso mínimo. Eu acho absolutamente temerário, vai afetar direitos e deveres. Então, se a gente quer evitar a judicialização do processo eleitoral, eu acho que a gente não deva aplicá-lo de forma imediata. Eu acho que a questão outra coisa, inscrição de chapa. Não tem data prevista para o início. Pelo menos eu não localizei a data prevista para o início.
Eram basicamente essas considerações. Obrigado, boa noite. Bom, agradecer o Léo. A gente tem uma divergência conceitual em relação à questão das penas, né? Eu não acho que o estudo é visto, pelo contrário. Eu acho que ele cria critérios objetivos e aumenta o acesso para a defesa contraditória. Alguns pontos aqui que ele falou, obviamente, pessoal, no texto de... Num texto de tantos artigos, acho que é normal que eventualmente possa ter passado uma contradição ou não. Conto com a gentileza do Léo de mandar tudo por e-mail que a gente vai olhar, obviamente. A questão do valor da mensalidade eu já expliquei. Qual é o racional? É aumentar a previsibilidade e permitir uma maior organização da gestão. Enfim, são esses comentários. Agradeço ao Léo, que é o próximo. E uma última coisa. O que o Léo falou sobre a gente ter adotado sugestões da minuta anterior, ele está certo. Isso prova que a reforma não tem nenhum caráter pessoal, personalíssimo a nada. Inclusive, eu falei aqui, que a primeira reunião que a gente fez, eu convidei Marcelo Oliveira para comparecer à reunião da comissão. Então, é exatamente isso. Tudo que eventualmente foi de boa proposta, e a gente conseguiu replicar, a gente replicou, sem problema nenhum.